Olá, estamos ao vivo. Estamos não, né? Tô sozinha aqui. Vamos esperar as pessoas chegarem. Olá, o nosso convidado do dia já entrou. Daqui a pouco eu te chamo, tá, Rodrigo? O Ricardo Stuck também entrou. Que legal que você conseguiu. Ricardo, acho que você vai contribuir bastante aqui com a discussão. Fiquei feliz. E você está aqui. Mais gente chegando. Oi, Ana, bem-vinda. Mais um tempinho aqui para o pessoal chegar. Enquanto isso, eu queria explicar mais uma vez o que é a série Desaprendendo com Exemplo. É uma série que a gente criou aqui na Agência Sense para trazer o reverso das melhores práticas, né? A gente está muito acostumado a ver por aí conteúdo sobre o que você deve fazer, como você deve construir tal coisa, como você deve resolver um problema, ensinando metodologias, que inclusive é um tema que a gente vai tratar aqui hoje na nossa live. Só que a gente tem que. Ninguém quer falar do que deu errado, né? Dos desaprendizados, de como os erros nos ensinam. Então foi por isso que a gente criou essa série. A gente já fez. A gente lançou essa série em 2020, no ano passado. E a gente retomou ela agora há alguns meses. Tô vendo que já chegou mais gente. A Ana deu boa tarde. A Veri tá aqui. Veri, que legal. O Léo. A Veri direto de Frankfurt. O Léo direto de Jundiaí, que eu acho que é ainda mais longe que Frankfurt. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom, então vamos lá. Eu vou chamar o nosso convidado especial do dia. O nosso tema de hoje é: quem encaixotou a inovação foi você. E nesse você, eu estou inclusa, você está incluso, todos nós estamos inclusos, né? Com essa nossa vontade aí de criar processo para facilitar as coisas o máximo possível, né? Olha quem tá aqui, o Laporta. Tava estranhando que você não tinha entrado ainda, Laporta. Você que é o principal fã das lives da Essence. Então deixa eu pegar aqui e chamar o nosso convidado do dia. Calma aí, que eu tô aqui. Quase que convidei a pessoa errada. Venha, Rodrigo Guerra. Aceite o meu convite. Ai, que legal a porta que você gostou do tema. Rodrigo, se não tiver chegado para você aí o convite, você me fala, tá? Manda um comentário aqui, por favor. Oi, Rê. Não chegou? Vou convidar de novo, então. Vê se foi. Agora foi? Ah, tá falando aqui que você não tá conseguindo participar. Apareceu uma mensagem de erro aqui. Vou mandar mais uma vez. Vê se vai. Ô, Buco. Oi, Buco. Bem-vindo. Não deu, Rodrigo? Vê se você consegue pedir para participar da live. A Camila. Tava estranhando que não tinha entrado ainda. A outra Camila. Não tá aparecendo o convite para o Rodrigo. Tem uma outra pessoa que eu não sei quem é. Vangelis Mari. Olá. Gente, se alguém puder ligar para o Rodrigo para ajudar, ver se está dando algum problema técnico que pode auxiliar ele.
A gente tá aqui, ele não tá conseguindo. De novo, deu que ele não conseguiu entrar. Por essa eu não esperava, hein? Desaprendendo com exemplo. Ao vivo, a cores. Dá alguma mensagem de erro, Rodrigo? Você não conseguiu entrar? Parece alguma coisa ou você só não consegue? A Ana tentando ajudar aqui. O Rodrigo entrar e sair. Bom, gente, não tenho muitas habilidades artísticas para entreter vocês enquanto a gente resolve esse problema técnico. Então, eu vou relembrar as lives que a gente fez ao longo desse ano. A gente fez mais recentemente a live Desaprendendo com Exemplo com a Verônica Debon, que ela é humorista, roteirista, ela escreveu o Diário de um Confinado e a gente falou sobre comédia. O tema era Comédia é a colher de açúcar que faz o remédio descer. Foi um papo muito legal. Tá lá no site da Agência Sense um resuminho e também a chamada para o IGTV. Se você quiser ver completamente no IGTV, é só vir aqui. E também você pode ir lá e acessar diretamente pelo link. Eu acho que o Rodrigo tá com algum problema que é da câmera dele, que ele não consegue acessar. Então, não sei como fazer aqui. Camila, Léo, algum de vocês pode ligar para o Rodrigo para ver se a gente consegue descobrir o que aconteceu? Por favor. E quem tá por aí, é isso aí, Laporta. Quem sabe faz ao vivo, né? É isso que a gente faz. Aproveitando que eu tô aqui, enquanto eu espero meu convidado, Laporta, diz pra gente, pros seguidores, né, e pra mim, qual foi a live Desaprendendo com o Exemplo que você mais gostou e não vale ser a sua. Já começa daí. Você lembra? Vou tentar mais uma vezinha aqui. Ah, Deu finalmente! certo? Rodrigo, já estava até me dando suador. Falei, o que mais que eu Que posso bom. inventar aqui para distrair as pessoas? E aí, Deu tudo bem? certo? Deu Beleza, tudo certo. jóia. Estamos ao Eu tenho, vivo, finalmente. eu tenho que confessar que eu não sou um Instagrammer. Eu relutei Começa. muito em usar essa rede social, então eu uso ela muito pouquinho. Então não sou muito hábil aqui não. Eu tive que habilitar áudio, um monte de coisa aqui de última hora, mas deu certo. Tá Eita, legal? eita. Que bom, Rodrigo. Ô, Leandro, ó, eu te fiz a pergunta de qual foi o episódio que você mais gostou da Desaprendendo e não Vale Ser o Seu. Eu ainda quero ouvir, tá? A hora que você puder mandar aqui nos comentários. Mas então, depois desses minutos que pareceram algumas horas aqui para esta pobre apresentadora, conseguimos estar ao vivo com o Rodrigo Guerra, que é consultor em inovação, formado em finanças, né, economia, né, Rodrigo? Economia. Foi líder da Central Nacional Unimed durante o período mais intenso da crise da Covid-19. Mesmo assim, conseguiu uma série de prêmios para a CNU, garantindo a qualidade da assistência no momento que isso era essencial. Hoje, Uhum. o Rodrigo é consultor, também acabou de anunciar um novo cargo, né, Rodrigo? Depois você Isso. pode contar um pouquinho para a gente. E Vou ele contar criou o assim. site Unbox, que é um site que tem como objetivo ajudar a desconstruir essas ideias pré-concebidas sobre inovação. O nome, inclusive, Unbox vem disso, né? Vamos desencaixotar a inovação. E o tema da nossa live hoje é esse. Quem encaixotou a inovação foi você. Aqui, um monte de gente comentou. A Mia falou, já estava mandando o tutorial para o Rodrigo. Gente, a cara de alívio da Adri foi ótima. A Ana, sem emoção não acontece. Nossa, realmente. E o Léo, somos dois, Rodrigo, dois avessos ao Instagram. Ha, ha, ha. Pois é, senhor Léo e senhor Rodrigo. Por isso que a gente passa esse suador na hora. Mas e aí, Rodrigo, Pois tá é. gostando da primeira experiência? Tô gostando, legal, legal. Tem uns amigos aqui, Gustavo Kinup, grande executivo aí de mercado, Ana Clara, muito obrigado aí todos que estão prestigiando. E a Agência Essência, que eu sou fã. Acompanho as Ah, olha lives e agora eu tô aqui.
né? Exato. Tem também a Edilene, deixa eu ver quem mais. Tem uma WHKM. Eu não sei o seu nome. Se você quiser mandar seu nome aqui, para a gente saber quem é o Sandes. Que legal. Bom, Rodrigo, Uhum. então vamos lá. Vamos lá. 2021, né? Esse ano maluco. É 2020.2. Como é que você. A gente está agora em agosto. Como é que você imaginava que a gente estaria nesse período agora? E quais foram as principais surpresas que trouxeram para vocês? Pode ser em termos de carreira, enfim, projetos, o que você quiser falar. Bom, Andriele, assim, a minha vida mudou de cabeça para baixo nesse período, né? É, mas é uma reflexão que eu sempre acho interessante, assim, em março do ano passado, na primeira momento assim da pandemia, em que a gente teve lá todo mundo ir para casa, se habituar ali no improviso, né, ao mundo digital, ao trabalho remoto e uma nova vida dentro de casa, preso. Eu lembro que eu fui para casa imaginando, gente, será que esse negócio vai durar uma semana, duas? Será que vai durar um mês? Né? Nossa, vai durar E tudo isso. pois é, pois é. E a coisa foi muito maior do que isso, né? O lado trágico dessa história, eu acho que a gente já sabe, a gente acompanha. E teve um lado que provoca reflexões, que as pessoas foram instigadas a pular no mundo digital, para tudo, né? Para trabalhar, para se comunicar, para se divertir, né? O cinema, tudo se tornou digital, show, live. E isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa dar uma parada e refletida, porque se acelerou um processo que talvez ele demorasse mais tempo. Isso tem um lado positivo, que abre um monte de possibilidade. Quem já estava pensando nisso sai na frente. Na área que eu atuo aí há bastante tempo, que é a área da saúde, a incorporação da telemedicina, uma série de coisas, abriu possibilidades fantásticas. Agora, tem um lado que tudo que é irrefletido conduz a erros, né? Exato. Os, indi os indicadores de saúde mental nesse período são assustadores. E eu acho que talvez a maior proposta aí do Unbox, né, que a gente vai falar um pouquinho dele, é convidar a gente a fazer uma reflexão para ser um agente ativo nessa transformação, né? Não ser gado, né? Não ser guiado e condicionado a incorporar hábitos que às vezes eventualmente nem faz sentido para você, nem melhora produtividade, nem satisfação, nem bem-estar, nem nada, mas você acaba mergulhando num fluxo sem muita reflexão. Então tem sido isso. Eu acho que a gente está num momento em que é curioso, a pandemia não passou, a gente incorporou alguns hábitos, algumas coisas vieram para ficar definitivamente, gradativamente a gente vai voltando à vida normal, né? Que seja lá o que é isso. E agora, eu acho que a gente vai para um momento de, pensando sob viés assim, do empreendedorismo, de potencializar. Agora que as pessoas, está todo mundo conectado porque não teve escolha. Meteram a cara no digital porque não tiveram escolha. Quebraram barreiras de hábito de consumo, né? Eu conheço um monte de gente que falava, eu nunca que eu vou fazer uma consulta virtual com o médico. Isso não Nossa, funciona. Aí fizeram. E aí gostaram. E aí viram a comodidade de não ter que ficar uma hora e meia no trânsito, ficar esperando para ser atendido. E agora não querem abrir mão. Então, exato. eu acho que é um momento de, do ponto de vista individual, a gente refletir sobre o nosso papel como um agente ativo, de como que a gente vai seguir essa jornada da inovação, do mundo digital, e do empreendedorismo, a gente pensar nas oportunidades que estão aí para ser exploradas. Perfeito. Deixa eu dar oi para quem chegou aqui enquanto você faz essa ótima abertura aqui. A Jéssica, a Jaque, a Tícia, a Maitê. Bem-vindas, meninas. Olha, o Orlins também. Bem-vindo, Orlins. Que legal ter vocês aqui. Rodrigo, então vamos começar do começo, assim. O que é Nossa. inovação para você? Uhum. Toda palavra que vira um clichê, vira um modismo, né? Ela tem uma tendência a você subestimar, né, o potencial do que é inovação.
Existe um pensamento convencional de inovação que, na prática, para mim, é você correr atrás de algumas tendências, né? Eu acho que a maior parte das vezes que a gente vê iniciativas de inovação são pessoas, empresas correndo atrás de coisa que já existe, então isso para mim não é inovação, É. né? Você também fazer as coisas mais rápido e mais barato, não necessariamente você está inovando também. Hum, Inovação para mim é você perceber necessidades e criar soluções é, antes não pensadas. É desenvolvimento de novos modelos de negócios, de novos hábitos, de incorporar na vida das pessoas soluções que ela nunca imaginava que ela teria. Ela já tinha incorporado naquele hábito dela uhum, que, por exemplo, vou voltar no exemplo, de fazer uma consulta médica era aquele modelo tradicional e agora a uhum. gente pode fazer de uma outra forma. Então, inovação para mim, ela está atrelada a você repensar a forma que as pessoas se relacionam, consumem, trabalham, se divertem, interagem como um todo e movimentam a economia. Né? Desenvolver algo novo de fato e não agregar tecnologia que já existe a processos convencionais. Perfeito. Sabe que você falando isso, eu me lembrei de um dado que eu ouvi num evento há um tempinho já, acho que uns 5 anos, 6 anos. Agora não estou me lembrando a fonte. Mas que 95% do que é considerado inovação, ou era naquela época, né, era o que o autor chamava de inovação incremental, que é melhorar processo, então você ganha produtividade. Uhum, E só 5% são, na verdade, novos modelos de negócio, que aí sim tem uhum, esse viés da inovação. E tem um outro uhum, exemplo também que eu vi uma vez, né, nessa coxa de retalhos da memória, que a inovação incremental é você pegar o caminho do boi e você asfaltar ele. Vai estar melhor, uhum. você vai andar, vai chacoalhar menos, tá ok. E a inovação verdadeira é você derrubar aquilo e colocar um viaduto. É outra coisa, É é isso. outro modelo de negócio. Então, que legal, lembrei disso. Infelizmente não lembro a Tem fonte, uma, mas. tem uma analogia interessante, né, eu acho que é muito parecido com a distorção que se tem hoje com o conceito de startup, né, que não deixa de ser curioso, que é o seguinte, é, a startup é uma empresa, uma iniciativa para testar um modelo de negócio que não existia. Só que com o Uhum, tempo, né, e com o modismo que se incorporou a esse conceito, startup virou sinônimo de empresa pequena. Mesmo que ela sim. faça algo de 30 anos atrás, hoje é startup. Eu acho que inovação tem muito disso, né? Tem essa distorção. Ô, Rodrigo, a startup é a empresa pequena que faz uma tecnologia antiga, mas onde as pessoas podem ir de tênis, né? Trabalhar, não tem que ir de terno e gravata. Exato, exato. Pronto, Exato, tem exato. escorregador, É. né, no refeitório. Não tem, não Virou tem. startup. Exato. Não tem modelo novo sendo testado, não tem nenhuma solução nova sendo apresentada. Então, a gente vai Né? criticar bastante essa coisa desses termos prontos aí que acabam emborrecendo a gente, né? Deixando a gente muito encaixotado mesmo. Antes, eu queria voltar um pouquinho, Rodrigo, e relembrar sua trajetória. Porque você é uma pessoa, acabou de falar, inclusive, você é formado em economia, né? Sim, Trabalhou muitos anos em finanças. Recentemente, você assumiu o cargo de principal liderança, né? Que foi da CNU. Mas até então, toda a sua trajetória, ela vinha sendo construída em finanças. A sim. inovação, ela sempre esteve presente na sua carreira ou você acabou agregando ela depois de algum evento específico ou foi construindo essa visão? Não, não teve presente, não. Hum, Na minha trajetória, área de finanças tradicional, investimentos, mercado de capitais, finanças corporativas, né? Em 2011, né, eu trabalhando na Unimed Vitória, né, uma empresa que eu tenho muito carinho aí, que teve uma importância muito legal na minha trajetória, já numa posição de liderança executiva, eu ganhei a área de tecnologia, né? A área olha. de TI. E imediatamente após foram surgindo necessidades de incorporação de tecnologias. E,
E assim, foi um teste de fogo para mim, porque eu era entusiasta, né, de equipamento eletrônico, de computação e tudo mais, mas eu tive que me cercar de gente desta área de conhecimento, né, com propostas mas com substância técnica, me cerquei de empresas legais e a gente conseguiu fazer muita coisa bacana dentro da área de saúde, de incorporação de novas tecnologias. Eu não vou usar o termo inovação inadequadamente, mas incorporação de tecnologia nos processos da empresa. E foi muito legal. E a partir daí, o desenvolvimento disso me levou assim a buscar inovação. Olha, Usando essa prerrogativa de você estar tendo que correr atrás sempre, porque a tecnologia ela sofre uma evolução muito rápida, né? Tecnologia da informação e tudo mais. Então, de uma certa forma, você quebrar aquela corrente de só ficar repetindo, incorporando coisa nova, de dar um passo atrás e reinventar aqueles processos, a descontinuar soluções, produtos, serviços e criar coisa nova. Então isso começou ali e desde então, independente da área de conhecimento que eu estou atuando, eu trago esse conceito, né? Eu trago esse conceito de você colocar no seu mindset a reflexão sobre o modelo de negócio que você está atuando e não só um foco exaustivo de fazer a máquina girar melhor. Isso é necessário, né? Alguém tem que manter a luz acesa, né? Então isso vai demandar algum tempo de você pelas necessidades convencionais de uma cadeira executiva. Mas você se propor a estar sempre rediscutindo o modelo de negócio que você está atuando. E tem sido assim, e tem sido muito legal e tem dado muito frutos, né? que coisa, que reviravolta, né? Deixa eu dar um oizinho para É. quem chegou depois, a Marina, a Ana, a Lorena, o Wagner. Pessoal, bem-vindos aqui à nossa live. Sabe que você Uhum. contando assim, eu lembrei de uma coisa? Acho que eu nunca te contei isso, que eu conheço o Rodrigo desde Hum, 2017, né? isso. Eu nunca te contei isso. Eu, no passado, Rodrigo, no começo da minha carreira, eu me especializei em economia. Eu era jornalista de economia. Trabalhei em Estadão, Legal. Infomoney, DCI, então eu era bem focada nisso. Adorava o mercado de capitais, né? Trabalhei em Infomoney, né? E eu fui trabalhar na IT Media para ajudar a construir a área de finanças de lá na época. E deu um tempo, eles fecharam a área de finanças. E aí eles me colocaram para trabalhar em TI. E eu também caí em Hum, TI de um jeito não tava esperando, não inusitado. tava planejando. Para mim eu ia virar editora de economia de um site, de um site não, de um jornal, se aqui, ainda vai de jornal Uhum. no futuro. Mas eu tinha isso na cabeça, também caí na área de TI de uma forma, assim, inesperada. E se você, assim, né, quem não conhece o Rodrigo não sabe, mas o Rodrigo ele é muito dedicado. Se ele vai estudar um negócio, ele estuda a fundo. Você não vai ser raso, né? Você não vai aprender Uhum. TI assim, né, Rodrigo? Você vai se aprofundar. Então, daí que veio todo esse projeto e foi aí que você virou o cara de inovação. Então, aí isso me leva à minha outra pergunta, que é o seguinte: Uhum. não tem um sujeito que seja mais propenso a encaixotar as coisas do que o financeiro, né? Colocar tudo em Uhum. processinho, tudo linear, cartesiano. Eu tenho muito isso. Eu adoro planilha, adoro tudo Uhum. arrumadinho, mesmo sendo jornalista, que era de economia, como eu falei. O que você teve, Rodrigo, que desaprender nesse processo para poder ser o cara de inovação que você é hoje? Você sabe, assim, eu vou dizer que provoca, lógico, você mudar o mindset, né? Você é provocado nisso quando você assume a área de inovação, de tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, né, a minha trajetória nas finanças corporativas, ser responsável pelo orçamento, eu acho que ele contribuiu para eu ter um diferencial no universo assim da inovação e da tecnologia, que é também trazer um olhar, né, bem pragmático para os números. O negócio tem que ficar de pé, né? Uhum. Por exemplo, a dedicação para mostrar o valor que cada iniciativa gera para o negócio e o valor financeiro mesmo, né?
É, eu acho que contribuiu mais do que atrapalhou, sabe assim? Olha. Você tem que lembrar sempre que dentro de um mundo corporativo ou de uma startup de verdade, de uma empresa, para empreender, o dia a dia são escolhas excludentes, né? Uhum. Os recursos são escassos, né? Tempo, dinheiro e pessoas. Você vai ter que abdicar. E é muito difícil você, com recursos escassos, pegar uma fatia do seu orçamento e direcionar para testar algo novo, que tem um Uhum. alto potencial de dar errado, e inovação tem que ser isso mesmo. Você tem que Uhum. colocar lá disposta a errar. Mas quando você começa a colocar mais substância na perspectiva econômico-financeira dessas iniciativas, fica mais fácil. Fica mais Uhum. fácil você aprovar um conselho, você aprovar, né, os sócios a assumirem alguns riscos. E isso me ajudou muito mais do que atrapalhou. Né? Uhum. Atrapalha um pouco? Atrapalha. Você tem que aprender a pensar diferente do que você sempre pensou, né? A olhar para reinventar negócio é uma medida muito corajosa. Quando você Sim. está numa função executiva numa grande empresa ou na sua iniciativa lá de empreendedor, porque reinventar o negócio significa abandonar o outro que de certa forma te dava segurança, né? E você vai Uhum. testar algo que vai dar tudo errado, né? Uhum. E, e ter uma finança sólida dá segurança, dá mais conforto e se complementa. São iniciativas que se complementam para mim. Que legal, olha só. Muito legal. Né? Eu fiquei imaginando que você poderia ter te travado em algumas coisas, assim, sabe? Que você teve, tipo, eu queria não correr esse Mas, risco aqui, mas mas travou. Estou travou falando que o saldo é o saldo. positivo, né? Mas travou, já teve, nossa, sem dúvidas. Né? O medo de tomar algumas decisões, de fazer algumas apostas, Uhum. com o tempo você vai sendo treinado. Agora, tem um aspecto também nas finanças, né? Na economia, que você estuda muito e também ajuda na questão da inovação, que é o conceito de risco, né? Uhum. Porque se você for pegar o universo do mercado de capitais, dos investimentos, na verdade é a gente comprando o risco do outro, né? Uhum. Você vai fazer uma iniciativa, essa iniciativa tem um risco, você vai e vende aquilo e alguém assume o risco por você. Essa é a natureza das finanças, né? Sim. Assumir risco. E esse conceito ele converge muito fácil para a inovação, né? Quando a gente vai estudar mercado de capitais, tem uma historinha convencional, bem primária, que é assim, como é que nasceu o mercado de capitais, né? Você pega um cara lá que ele tem uma fazenda e ele planta milho, né? E ele sabe plantar milho, né? Então, assim, plantar milho custa 8 dinheiros o saco do milho. Uhum. E ele consegue vender por 10, o preço está 10. Então ele ganha 2, tá legal. Só que demora 3 meses. Então ele vai lá, produz o milho a 8, e na hora de vender, vende por 10, ganhou 2, legal. Só que tem um negócio é que o preço oscila. Ele não sabe qual que vai ser o preço no final de 3 meses. Então ele vai e vende esse risco para alguém. Uhum. Compra o meu milho daqui 3 meses a 10. E se lá tiver 15, o lucro é seu. Se tiver 7, o prejuízo é seu. O mercado financeiro é isso, né? Você está vendendo o risco de uma operação para alguém que quer tomar risco. Uhum. Inovação também é isso. Inovação também é isso, né? Então, trazer esse conceito para as decisões de investimento em tecnologia, desenvolver novos modelos de negócio, de certa forma é isso. É você abdicar da segurança de risco de um processo que funciona, mas ele está viciado, ele está com data para acabar, ou ele está sendo pressionado pela concorrência por alguma coisa que vai desconstruí-lo, e assumir o risco de colocar algo que vai transformar aquilo ali. Nossa, é perfeito. E quanto mais conhecimento financeiro você tem e uma visão robusta mesmo sobre todo esse processo,
melhor você mais habilitado você tá para vender o seu risco, né? Também, né? Quem vai querer É isso. apostar em algo que é Com mais mais inseguro? consistência. Isso. Exatamente, exatamente. Olha, chegou mais Hum, gente aqui. A Ana, a Tati, chegou. Ana Maria, Ana Paula, Tati e Lígia. Bem-vindas, meninas. Estamos muitas mulheres aqui. Pessoal, se vocês quiserem É, mandar pergunta para o Rodrigo, fiquem à vontade, tá bom? A gente está falando sobre como desencaixotar a inovação, que inclusive me leva à minha próxima pergunta aqui agora. Bom, a gente falou, então, inovação, a gente vai lá, né, nessa nossa tentativa de parametrizar as coisas, a gente coloca inovação ou no departamento, ou cria processos de inovação, ou a gente cria metodologias, né, para ajudar a trazer inovação. Só que, pelo visto, pelo que a gente está conversando até agora, a inovação não está em nenhum lugar assim, né, não está em um lugar específico. Então, eu te pergunto, Rodrigo, onde está a inovação? eu acho que está num olhar crítico e criativo sobre o que você está fazendo, né? Hum, Não está em hum, nenhuma área, ela está em tudo, né? Então, está em você ser provocado em repensar o negócio a todo momento. Está ligado no mercado, está ligado nas tendências, olhar para o futuro, assistir muita ficção científica. É verdade. Não, termina de responder, depois responde essa. Eu tô muito Tá, ansiosa. Pode tá, continuar. tá. E- Então, assim, eu não acredito, por exemplo, em área de inovação dentro de uma empresa. Você tem uma Uhum. empresa que ela tem as áreas lá, elas funcionam e tal, aí você vai e cria uma área de informação, de inovação. Isso só funciona se essa área estiver interagindo com todo mundo ali, Lógico. né? A inovação ela vai vir dentro do negócio, dentro do atendimento do cliente, né? Um cliente vai lá bater na porta e reclamar dos canais de comunicação que você tem com ele, e você vai e ouve ele e descobre que tem um caminho melhor. E você vai, implementa e está inovando o seu negócio, né? Então, eu acho que não está em área, não está em processo, ele está num pensamento crítico e criativo que tem que ser incentivado. Uhum. E aí, e como. Não, então, calma. Que agora eu tenho duas perguntas. Olha, eu me antecipando de Então, novo. vamos. Calma, deixa eu dar um oizinho aqui para Soraya, que chegou. Bem-vinda, Soraya, ao nosso papo. Você falou da ficção científica. Eu ia até te perguntar, quais Sim. são as referências que constroem um pensamento inovador? Então, você já falou a primeira, ficção científica. Uhum. Agora, fala quais são as demais e por que ficção científica, enfim. Ficção científica, eu sou fã, né, de literatura e cinema de ficção científica. Por quê? As obras de ficção científica, elas mostram muito mais anseios de uma época do que projeção de outras. Só que se aquilo é um anseio de uma época, ela acaba sendo aquela profecia autorrealizável. Nossa, que perfeito, Rodrigo. Meu Deus. Não, e aí você vai olhar para a história, você vai ler, tem coisa que você lê e você fala, não, esse cara aqui, ele viajou no tempo. Né? Você vai ler a obra lá de Júlio Verne, né, no Uhum. final do século XIX, né, eu acho, se não me engano, e você vai falar, esse cara viajou no tempo para escrever isso aqui. Né? Submarino nuclear, tem um livro dele que chama Da Terra à Lua, que é uma bala que vai até a Lua através de uma explosão embaixo. O cara descreve um foguete, não sei quantos anos antes de existir. Mas por quê? Viagem à Lua era um anseio daquela época que ele escreveu aquele negócio. Então a ficção científica, elas são anseios de alguma época. Então se você lê a ficção científica que está sendo escrita hoje, de alguma forma ali está contida anseios ou preocupações, que tem aquelas realidades distópicas, horripilantes também, que são os medos de agora. E você Uhum. conhecer os anseios e os medos de hoje, ele dá alguns insights de coisa que rola de você criar, né? Sempre Olha dá. Por isso que eu só, sou que... ligado nisso. E Né? aí, e como você transpõe essas referências para o universo corporativo que é a sua realidade? Com a cabeça aberta. Você tem que. Tem um exemplo recente, mas não tão recente, né, do Black Mirror, que,
que, enfim, eu acho que todo mundo assistiu. Se não assistiu, assista. A primeira temporada, principalmente, lá na Netflix. Você assistiu, Adriano? Black Ai, eu Mirror? tava aqui. Tomara que ele não me pergunte. Eu não assisti, eu fiquei muito ansiosa com o que eu assisti. Eu fiquei com muito medo. Eu falei, gente, eu não consigo. E eu tenho na minha vida a determinação de que se eu vou assistir um negócio, não é pra ele me deixar Uhum. pior do que eu tô, é pra me deixar melhor. Então eu cortei o É. Black Mirror da minha vida. Pois é, porque Black Mirror é a visão catastrófica da inovação científica, né? Ai, não dou Eu conta. sempre, eu sempre recomendo as pessoas assistirem Black Mirror pulando o primeiro episódio, que ele não tem nada a ver com o restante. Mas por Vou que eu assistir o dei esse primeiro, exemplo? então. Não, não, o primeiro é horrível, você não vai É gostar, não. pior? Ai, Não, depois eu te conto o que tem no primeiro, é horrível. Mas enfim, o que tem de Black Mirror? O Black Mirror tem exemplos de coisa dando muito errado, uhum. de tecnologias, aplicação de tecnologias que já existem. Aí que o negócio dá um medo mesmo, né? Dá um ruim, né? Então, recriação de inteligência artificial para trazer pessoa que morreu de volta, Ah, por esse é exemplo. horrível. Foi esse que eu assisti. Pois é. Isso Você me divulgou existe. coisa. Essa tecnologia existe, cara. Então, assim, só que ali é o resultado, salvar a consciência, né, através de chip de computador, você pegar os elétrons do seu cérebro, salvar a sua consciência e depois você colocar em outro corpo. E aí eu fui pesquisar e tem estudo para isso tudo. Tem estudo para isso tudo, estudo de verdade, colocando muito dinheiro em captura de consciência para poder recriar através da inteligência artificial e tudo mais. Eu acho que assim, dá para você olhar para essas coisas e pensar em aplicações legais para elas, sabe? Tipo, E é lógico que de Black Mirror a gente está indo para o extremo, mas de uma forma geral, vamos pegar coisas legais, né? Pega lá os Jetsons década de 70, né? Aquele desenho animado lá, que as pessoas conversavam através de tela, igual a gente está fazendo aqui, é muito né? bom. É. Esse sim, Eles esse é fizeram aquele desenho, eles fizeram aquele desenho lá antes de começarem a desenvolver essa tecnologia. Muito provavelmente quem desenvolveu assistiu aquilo. Então eu acho que está ligado nessas coisas, dá insights, né? E você não precisa ser uma coisa transformadora, que vai mudar completamente tudo. Às vezes uma coisa simples ali do que você faz, você pode ter um insight legal através dessas referências. Você sabe que tem um pintor francês, se não me engano, olha eu também com referências parcialmente desmemoriadas, né? Que é o meu estilo. Uhum, É um pintor francês que ele pintou como seria o futuro. Acho que, se não me engano, ele é do século XIX. uhum, Acho que é do século XIX. uhum, E aí tinha muito dessas coisas também. A conversa por tela. Era bem uhum. rudimentar. Eu vou pesquisar aqui e quando a gente fizer a matéria da cobertura da sua live, eu vou deixar lá as fotinhos. É muito assustador também de Ah, como legal. ele tinha previsto isso. Ó, a Maitê falou, É, Black Mirror dá muita ansiedade mesmo, mas é fantástico. dá. Ah, eu não consegui nem achar É, fantástico, fiquei tão ansiosa. O é. Ricardo falou, concordo que o primeiro não tenha nada a ver com o resto. Olha só, será que eu encaro, gente? Acho que nesse momento que a Não, gente está não vejo o vivendo, primeiro, vê o resto. tá. Mas nesse momento, talvez eu prefira ver, sei lá, uma comédia. É, Mandem perguntas. Ricardo, Leandro, Maitê, vocês todos que estão aqui, se tiverem uhum. dúvidas, mandem pra gente. Rodrigo, então vamos lá. Você passeia muito, né? Você é muito estudioso, você gosta muito de aprender coisas novas, tal. E agora você nesse papel mais de consultor também, o que você já viu por aí, assim, de erro crasso em inovação dentro de empresa? Não precisa falar o nome da empresa, obviamente, né? Só o Uhum. erro, só o objeto. E também coisas incríveis, que você nunca tinha pensado, ideias simples que ajudaram a resolver esse problema, que é de todas as empresas hoje. Os dois erros para mim mais tradicionais, tá? E que eu vejo acontecer muito. São empresas criarem áreas de inovação apartadas do dia a dia da empresa. Assim, Uhum. contrata pessoas criativas e deixam ali. Ela não vai conseguir capturar o que precisa ser transformado dentro da empresa,
né? As E empresas uma ainda outra... fazem isso? Só uma questão, só para não perder o fio da meada. Faz, Ainda faz. é muito comum. É, muito comum, eu vejo muito. Um erro, para mim, tradicional é esse. E o outro é achar que você está inovando, colocando dinheiro para correr atrás de coisa que já foi feita. Uhum. Né? Então, você tem um plano de saúde, aí você vai, pega o dinheiro e vai investir em algo para colocar telemedicina hoje. Você não está inovando nada, né? Aham. Então, você está correndo atrás de alguma coisa. E as coisas legais que eu vejo é quando a empresa começa a ouvir os stakeholders para poder dar solução para as coisas. Então ela começa a ouvir o colaborador que trabalha lá na área de atendimento, a pessoa que está na portaria, o cara do financeiro, o cara do cadastro, para o cliente, o fornecedor. Então ela cria um canal, sistematiza mesmo, de uma escuta ativa para pegar proposta ou queixas, dores, né, que está um nome que se convencionou a usar, o que está ruim para você, o que poderia ser melhor, e você efetivamente você captura aquele direcionamento e aí você promove mudanças, criação para solucionar aquelas coisas. Quando começa a fazer isso, você vê a empresa dando saltos, assim. Um Isso é comum. processo de... Não é tão comum, mas é um exemplo de coisas legais, de acertos, né, que eu vejo. Mas quando isso é feito, né, aquela questão de você erra muito menos, você erra muito menos, né? Uhum. Eu acho que você falou da área de finanças, assim, e ir para a tecnologia, né? Uma vez eu ouvi a CEO lá da Microsoft, uma mulher, eu esqueci o nome dela, fui numa palestra dela, logo que eu fiz essa virada das finanças para a tecnologia, e ela falou uma frase que me marcou. Ela falou o seguinte: em pouco tempo, toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia. Não importa o que você faça. E tem um pouquinho de verdade nessa Total, fala dela, né? total. E, e essa incursão digital, né, que está acontecendo, quem faz essa escuta ativa consegue fazer isso de uma maneira tão mais assertiva, né? Então você vai pegar o seu aplicativo, as soluções que você disponibiliza lá para o seu cliente, aí você olha o seu concorrente e começa a replicar as funcionalidades. Você vai errar demais, porque o hábito de consumo do seu cliente é diferente, as expectativas dele é diferente. É muito mais barato se ouvir ele, né? Então essa é a experiência legal que eu acho. É isso que eu ia falar, que essa coisa de você ouvir internamente, né, ter essa escuta, ela é muito mais barata do que ficar tentando inventar roda, né? Sem dúvidas. Ou copiar a roda, Ou né? copiar roda, exatamente. É, Nossa, enquanto é. você falava, Rodrigo, aconteceu um caos aqui comigo. O meu computador Ah, apagou, meu ring light apagou. Vocês devem ter visto que de repente eu fiquei toda iluminada. sério? Eu voltei aqui, tá tudo voltado aqui, tudo de novo. Eu tinha perdido o roteiro. Ai, meu Deus, ainda bem que esse assunto é bom. É. Eu não preciso tanto do roteiro. Ó, o Léo mandou pergunta aqui. Rodrigo, uma empresa consegue inovar em seus produtos e serviços, mas permanecer estagnada em seus processos internos? Ou a inovação precisa começar primeiro em casa ou nada feito? Olha que boa pergunta. Olha, você pode ser É, jornalista, hein, Leonardo Vinhas? Caramba! pode. E ele já respondeu, né? Tá respondido. Não, começa dentro de casa. Mas o produto, né, vai para a etimologia da palavra, né? O resultado que tudo que você está fazendo dentro de casa, que o produto está lá na porta para ser vendido. Como é que você muda o produto sem mudar tudo, né? Eu acho que está para olhar para dentro de casa, está para a escutativa e também para mudar o modelo, mudar a forma que você faz, mudar a sua entrega, mudar seu propósito, mudar ah, até o mercado, até o jogo que você está jogando, né? A gente tem muito exemplo disso, né? Pô, a Magazine Luiza está deixando de ser uma loja para virar um marketplace. Com certeza, porque ela está olhando para o que está acontecendo e está ouvindo o cliente dela,
né? Então é sempre um exemplo legal a Magazine Luiza, eu acho. Eu acho isso, porque Nossa, tem total. exemplos bem bacanas lá. E não foi mudando o produto, né? Foi mudando como que eles fazem. Então é por Total, e aí. essa coisa de uma empresa digital, uma empresa que poderia não ser digital, poderia ser uma empresa convencional com um e-commerce, que isso não é ser uma empresa digital, né? Você tem um canal digital, e ela virou uma empresa digital, né? Uhum. E uma empresa que deu tudo certo, né? Como é que você tem que ter muita coragem para para mudar o seu modelo de negócio, uma coisa que deu tanto certo. Mas Exato, tiveram, né? Então é por aí. perfeito. Rodrigo, e você fala sobre a inovação ser uma responsabilidade social do líder, né? Queria que você explicasse um Uhum. pouquinho mais por que é uma responsabilidade social, né? Até onde vai isso? É. E a resposta para essa pergunta, Adriana, aí eu acho que é o momento de eu falar do unbox, que Tá, é a pode base falar. da reflexão que eu queria fazer, que a gente vai ter lá no site, né, e nos canais aí na newsletter. Eu também li em algum momento, hoje eu estou esquecendo as minhas referências, Adriana, me Ai, contamine eu só tô te aí. passando isso, porque isso é a minha cara. Mas eu li uma questão da empresa do século XXI. E você tem empresa do século XX no século XXI, mas elas não são empresas do século XXI. Eu já vi isso Lembrou também, eu quem também falou tive a isso? referência, não. Pois Alguém é, ajuda a gente, pelo amor de Deus. é, é. Eu lembrei isso. Uhum. Eu lembro quem me falou, não E, lembro o assunto. é. E basicamente a empresa do século XXI ela tem que ter propósito. Uhum. E ter propósito, se você não tiver um propósito, você não consegue reter pessoas. Você não consegue criar relacionamentos sólidos com o seu cliente. E você está fadado a morrer. E aí, assim, o meu olhar para a inovação, para que serve inovação, é para trazer a empresa para o século XXI, ou para uma empresa nascer para o século XXI. E nascer no século XXI é ter uma consciência social, é ter um olhar para todo mundo que você interage. Você não tem que fazer as coisas pensando só no cliente. Você tem que pensar no cliente, você tem que pensar no seu não cliente, você tem que pensar nas pessoas que você impacta ao produzir aquilo, nas pessoas que estão correlacionadas com o que você está fazendo e que de uma forma ou de outra as suas decisões vão impactar nas vidas dela. E se você consegue isso, você vira uma empresa que o cliente te dá até a chance de errar, né? Hum, Ele vai contigo. E essa discussão de você fazer uma incursão digital de forma ativa e não sendo teleguiado, ela parte para mim por essa consciência social e essa reflexão sobre o impacto que você faz na sociedade como um todo. muito legal. Aí o Né? Ricardo mandou uma pergunta que acho que casa super bem com o que você está falando. Eu consigo virar uma empresa do século XXI sem inovar? Depende do que você já é, né? Assim, depende qual a empresa, mas eu acredito que não. Porque para você ter propósito, consciência social e refletir sobre o impacto que você está fazendo sobre um todo, você tem que mudar seu modelo de negócio. E para mudar seu modelo de negócio, você tem que inovar, né? Tem alguns exemplos de inúmeros exemplos, né? Vocês conhecem a marca? Eu pesquisei muito sobre ela, vou fazer propaganda de graça agora. Você Olha conhece a só. marca Vert de tênis? Não. Já ouviu falar? Uma marca bem bacana. Eles são dois franceses, são dois designers franceses que vieram morar no Brasil e eles desenvolveram um tênis em que eles fazem uma seleção de fornecedores bem seletiva para causar algum impacto social, né? Então são produtores rurais assim pequenos, de uma economia precária que eles tiveram que ajudar para poder se desenvolver, para fornecer o algodão, para fornecer a tinta, bem focado no Brasil, em regiões bem carentes do Brasil. O resultado disso é um tênis que é mais caro Uhum. e as pessoas pagam, né? Elas pagam mais caro
quando ela conhece a história. Paga sem dó. Isso é uma empresa do século XXI para mim. Perfeito. Ela conseguiu conectar o propósito e comunicar isso e engajar o consumidor nesse propósito. As pessoas vão acompanhar os próximos lançamentos deles, e vão priorizar o produto deles, vão pagar mais caro para o produto deles, porque de uma forma ou de outra elas se conectam com aquele propósito social que eles estão fazendo. E vão pagar mais caro com gosto, né? Não vai ser aquela coisa, Isso, né? Vai pagar, tipo, eu isso, aposto aqui. Que legal. isso. E sabe o que eu tava pensando também? Porque, assim, essa coisa do propósito, assim como da inovação, ela também foi encaixotada, né, Rodrigo? Ai, Uhum. propósito. Agora, então, a moda é ter São propósito. modismos, né? Então, vamos escrever qual que é o nosso propósito na parede. Olha que propósito bonito. Quero salvar o mundo e tô aqui vendendo cigarro, sei lá, qualquer coisa. Ixi, o Rodrigo parece que voltou? Ah, parecia que você tinha caído para mim. Voltou. Não, caiu, voltei. Show. Boa. E aí, então, eu acho que assim, além de tudo isso que você está falando, ela precisa o que precisa anteceder tudo isso que você está falando, acho que me parece que é um interesse genuíno, né, em você fazer alguma coisa, porque se não houver um interesse genuíno, é só mais processo, é só mais metodologia, é só mais blá 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 e empresa do século XX, né? Uhum, uhum. É, E aí eu todo, não, isso acho que tá é, com um delayzinho. Tô falando em cima de desculpa, você. não. Isso é um risco de tudo que vira modismo, cai na vala comum. E aí as empresas começam a colocar uma plaquinha para falar que tem, né? E Uhum. aí cai em descrédito. E se você faz de forma genuína, você não precisa nem falar que você faz, né? Você pega uma empresa que tem compromisso com o impacto social e ela de fato incorpora isso na forma que ela está produzindo, ela não precisa escrever propósito dentro das suas missões, ela não precisa, né, escrever. Inovação é a mesma coisa, né? Tenho para mim que as empresas que mais transformaram os negócios nos últimos anos, elas não tinham uma área de inovação, né? Então, mas assim, sempre foi assim, tudo que de alguma forma ser impactante e começar a ser um diferencial e ser inspirador e as pessoas começarem a ter como referência, vai cair no risco de virar um modismo e cair na vala comum, né? E aí vem aquelas cópias, né? Aí todo mundo copia, em vez de vai tenta copiar a roda, e aí aquela coisa, né? Startup da tecnologia antiga, né? Isso a gente nunca vai conseguir frear, né? Sempre vai ter alguém que acha que não consegue fazer o novo, né? Que precisa copiar o que alguém já fez. Uhum, isso. A Bruna entrou. Bruna, seja bem-vinda ao Lion. Thaís Marques, bem-vindos, pessoal. Tem mais duas perguntas aqui. De novo, meu Manda. computador morreu. Eu espero que ele volte. Eu tenho muita coisa para fazer ainda. Uhum. Mas, deixa eu ver aqui as perguntas. Calma aí que eu me perdi. A Tati. A inovação virou uma moda entre as empresas? Como tirar isso da casa do brainstorm e aplicar na prática? Eu acho que é uma continuação desse papo que a gente está falando, né, Rodrigo? Sim, virou uma moda. Toda empresa agora que não tiver uma área de inovação, ela não consegue fazer marketing disso. E a forma de você Uhum. tirar isso da casa do brainstorm e aplicar na prática, para mim, de tudo que eu vi, que eu acredito, é você criar escuta ativa e começar a ouvir as pessoas que realmente têm a percepção do que precisa, o que deve ser inovado, né? Querer resolver o problema de alguém, no final das contas, né? De Exato. verdade. É. Ótimo. O Léo. Rodrigo, os tempos recentes têm trazido um aumento da desigualdade social, um esgotamento de recursos naturais e vários outros problemas de grave impacto social e ambiental. Sim. Isso deve ser uma preocupação das empresas em seus projetos de inovação, ou esse tipo de objetivo não cabe na iniciativa privada desses tempos imediatistas? Se isso não é, a empresa está fadada a morrer, né? E, assim, eu tenho um exemplo interessante, né? Eu acompanhei um fundo de investimento
que tem até distribuição no Brasil, que ele investe nas maiores empresas de tecnologia do mundo. Então, é um fundo que você vai comprar as cotas do fundo, igual você investe lá no fundo que o banco te oferece, e, e esse fundo compra ações e papéis da Amazon, do Facebook, da Google, mas também das startups no Israel, em todo lugar, onde está empresa de tecnologia. E eu, por curiosidade, eu gosto de ler o prospecto dos fundos e as atas de reuniões das assembleias, né? Olha, onde E chega a curiosidade do Rodrigo, gente. não, Jamais. mas é uma aula esse negócio. Por quê? Imagina, Vai você responder. é muito perto. Não. Eles fazem reuniões com as empresas, por exemplo, são grandes acionistas da Amazon, então eles fazem reuniões com a Amazon, com a área de relação com os investidores, e os fundos cobram a efetividade das ações de responsabilidade social dessas empresas e criticam assim radicalmente a Amazon, por exemplo. Eu li o texto das reuniões de trabalho semi-escravo, de utilização de mão de obra de forma inadequada, de assédio. E isso está pautando o direcionamento do dinheiro do mundo. As empresas vão ter que perceber isso, né? Igual tem o selo verde, isso está virando uma realidade de fato, mas lá fora é mais. Então, as empresas privadas, se elas não fizeram uma reflexão e assumiram uma postura responsável em relação ao impacto social, porque isso é certo, que deveria ter feito porque é certo, né? Por uma conscientização, ela vai ter que fazer para ter acesso à grana, né? Então, isso não só cabe à iniciativa privada, como eu acho que quem não fizer vai sair do jogo, de Perfeito. verdade. A Maitê comentou aqui. Uma das histórias mais interessantes. Você está aqui ainda, Rodrigo? Você congelou para mim? Tá, sim. Uma das Tô histórias mais aqui. interessantes em torno da inovação, para mim, é que na Guerra Fria os Estados Unidos gastaram fortunas inventando uma caneta que funcionasse no espaço. A União Soviética mandou um lápis. Verdade, eu vi Maravilhoso! essa história. Muito bom. Nesse meio tempo aqui nessa finaleira chegou o Wagner, a Débora e o Alan, ou Alan, nunca sei. Então, bem-vindos vocês três. Rodrigo, para a gente fechar Bem-vindo. aqui, faltam 3 minutinhos para as 18. Me conta e conta para todo mundo do projeto Unbox. Bom, há algum tempo, né, eu tenho publicado artigos, reflexões sobre inovação, sobre tecnologia e as coisas que eu sou entusiasmado, inteligência artificial. Tenho feito isso aí com a ajuda inestimável da agência Sense. E, e a gente teve essa ideia de convergir isso para um site, né? Apesar de eu publicar em algumas plataformas, no LinkedIn, eu acho que o site é legal você ter a sua plataforma de colocar lá as suas reflexões, né? De colocar, criar uma relação direta com as pessoas que querem participar daquilo. Vão ter alguns canais de comunicação além do site, né? O Unbox é um projeto, vai ter, a gente vai ter um podcast, vai ser uma newsletter, convido todo mundo aí a se inscrever. E ele é um convite para um diálogo, né? Eu quero, em algum momento, a gente vai querer ouvir as pessoas, fazer uma reflexão. E o objetivo é a gente produzir uma reflexão crítica sobre o nosso posicionamento em relação à inovação, à tecnologia e à incorporação dessas tendências nas nossas vidas. E ao promover essa reflexão, a gente ser dono desse destino e não guiado por ele, né? Então é um negócio que eu estou muito entusiasmado, achei que ficou muito legal, né? Quero agradecer a todo mundo que me ajudou nisso, Adriele, Camila, Renata, Leonardo, Ana Clara. Estou muito satisfeito com o resultado e convido vocês aí a acompanharem, criticarem, darem dicas, participarem. É um espaço aí para todos nós. É um espaço colaborativo mesmo, a ideia é muito bacana, gente. Então, se vocês Isso. puderem
conferir lá o Instagram, tem um site também que foi feito pelo Estúdio Grano. Tá muito bonito o site também, Isso. com uma identidade visual que tem a cara do Rodrigo. Espero que vocês gostem. E, Rodrigo, que papo gostoso, que papo Obrigado, legal. Jé. Dá para tirar muito conteúdo daqui desse papo e muita reflexão mesmo. Então, obrigada por aceitar participar da nossa live e espero que vocês que acompanharam a gente tenham gostado. Até a próxima Desaprendendo com Exemplo. Um beijo, Rodrigo. Até Obrigado, mais, obrigado. pessoal. Até mais. Obrigada. Tchau. Tchau.